E é isso que nós estamos fazendo aqui no Alavancar. Eu quero chamar o Diego aqui, né? Ele vai subir aqui, nós vamos receber ele com um forte aplauso. Nós vamos nos conectar com ele que tem para ensinar para nós, né? Perguntei se ele queria sentar ali, ele ficou com a família ali, né? Eu quero dizer, viu, Diego, que é uma grande honra ter você aqui. Você já é de casa, já é da nossa igreja aqui, mas a gente quer aprender muito com você. Alguém que veio lá de Goiânia, como muitos de nós aqui de Palmas, né? Palmas é uma cidade que recebe todo mundo. E a gente sabe que você, junto com a sua esposa, que você me falou muito sobre isso lá, que ela é como um GPS, né? Você falou para mim. Gravei tudo que você me falou. E a gente quer aprender com você nesses 30 minutos, 35, tudo aquilo que Deus fez na sua vida aqui nessa cidade, vai continuar fazendo e vai fazer na nossa também, na vida de cada membro aqui dessa igreja. Em nome de Jesus. Casa é sua aqui e a gente quer aprender com você. Vamos dar mais um forte aplauso a Jesus pela vida do Diego. Rapaz, é uma honra muito grande estar aqui. Me sinto muito honrado. Eu não sou palestrante, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu sou empreendedor, sou consultor imobiliário e o que eu faço é formar corretores dentro do mercado imobiliário, pegar pessoas que não entendem nada de mercado imobiliário, pessoas que muitas das vezes nunca venderam nada e transformar essas pessoas dentro do mercado, tá? Então, assim, o que eu vim fazer aqui é tentar mudar o mindset, tentar fazer algumas pessoas enxergarem. Por que algumas pessoas? Eu tenho um cara que eu gosto muito dele dentro do empreendedorismo, que chama Geraldo Rufino. Ele é um grande palestrante a nível nacional. E esse cara, em toda palestra dele, ele é palestrante, eu não sou, e ele, no nível dele, ele começa falando nas palestras que o objetivo dele, em cada palestra, é atingir 1% das pessoas com quem ele está falando, né? E isso por quê? Vou explicar para vocês. Mas antes eu gostaria de perguntar. Muito obrigado. Ela trabalha comigo, corretora. Fera ela, futuro. O que acontece? Eu gostaria de perguntar para vocês aqui o seguinte: quem aqui quer ser um grande diretor, quer ser um grande empreendedor, quer se dar bem no mercado? Levanta a mão, por favor. Todo mundo, né? Tá bom. Vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Eu gostaria que vocês fossem bem sinceros. Eu acho que é um lugar de gente sincera. Eu acho não, tenho certeza. Fora a Bíblia, tá? Fora a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o pão com manteiga, né? Ela é o que a gente tem que consumir todo dia. Mas fora a Bíblia, quem aqui leu pelo menos um livro esse ano? Levanta a mão. Ok. Quem aqui leu pelo menos 2 livros? Levanta a mão. Está diminuindo, hein? Bastante. Quem aqui leu 3 livros esse ano? Levanta a mão. Nós estamos em abril, né? Quem aqui leu 8 livros esse ano? Levanta a mão. Uma pessoa só levantou a mão. Vou perguntar de novo. 8 livros esse ano? Levanta a mão. Só uma pessoa. Bacana. Como é que é o nome do rapaz lá? Passa os vídeos. Diego, nome bonito, hein? Nome bonito, Diego. Passa o vídeo aqui para nós, fazendo favor. Tá bom. É a única coisa que eu trouxe de material, tá? Foi só isso aí. Não trouxe apresentação, não sou palestrante, tá? Quantas pessoas aqui conseguiram contar os tubarões? Levanta a mão, fazendo favor. Todo mundo. Quantas pessoas aqui conseguiram contar a sardinha? Levanta a mão. Ninguém. Olha, ele conseguiu. Como é que é o nome dele? Ele é fora da curva. Ele conseguiu levantar a mão. Gente, deixa eu te falar um negócio. Uma pessoa, parabéns para você,
leu pelo menos 2 livros por mês esse ano? Existe uma pesquisa que ela fala que os maiores CEOs do mundo, das multinacionais, eles leem pelo menos 2 livros por mês. Uma coisa é a gente falar que quer ser um grande empreendedor, quer ser um grande diretor, como todo mundo aqui falou que quer ser. Outra coisa é a gente praticar aquilo que a gente fala. E essa é a principal diferença dentro do empreendedorismo, dentro do mercado que eu atuo, dentro da minha imobiliária. As sardinhas tem um monte. Os tubarões tinha só 4 dentro daquele universo todo. Por isso que o Geraldo Rufino ele fala que ele quer atingir 1%. Porque a maior parte das pessoas dentro do mercado, e é o que eu vim falar sobre mercado, tá? A maior parte das pessoas escolhem ser sardinhas. As pessoas preferem ser sardinha. Porque, vamos lá, precisa de alguém para você ler um livro? Precisa de técnica para ler um livro? Você só precisa de uma coisa: não ser analfabeto. E se você for, basta você querer ser alfabetizado. Então só depende de você. Você quer ser um grande diretor? Está aí a pesquisa. Um grande CEO, ele lê pelo menos 2 livros por mês. Então já começa a mudança por aí. Tá? Eu não me apresentei, meu nome é Diego Silveira. Eu sou neto da Generina e do João da Silveira, da Dona Linda e do seu Manel, filho da Solange, minha rainha, minha mãe, que está ali. Minha mãe é a pessoa que mais acreditou e acredita em mim nessa vida. E eu sou muito grato pela vida dela e por ela ser minha mãe. Do Paulo Silveira, meu pai, que não está presente aqui fisicamente, mas ele está presente em mim pelo legado que ele deixou de vida. Né? Meu pai partiu no dia 29 de agosto de 2020, coincidentemente no meu aniversário. Um grande homem, um grande amigo e um cara que é um mantra para mim nos ensinamentos. O cara mais humilde que eu conheci e que mais amava gente, amava ser humano. E por isso eu carrego muito do meu pai. E pai da Ayla, que está dormindo, ela veio acordada, ficou com sono, está dormindo ali no colo da mãe dela. E eu recebi uma notícia maravilhosa sexta-feira, que eu vou ser pai novamente. Então, a Ayla... ela está ganhando um irmãozinho, eu estou muito feliz. Eu conquistei meu principal objetivo esse ano, já no mês de abril. Foi bem rápido eu conquistar o principal objetivo meu. Cara, eu sou natural de Aparecida de Goiânia. Era um município, hoje é uma cidade, é um município, era um município de Goiânia, né? Um lugar de uma periferia, de um lugar simples, humilde, foi onde eu cresci. Foi aonde eu me desenvolvi ali como criança, como adolescente. E desde pequeno, né, ali mais ou menos da idade da minha filha, que está com 7 anos, eu falava para minha mãe e para o meu pai que eu queria fazer uma diferença. Eu não queria ser mais um. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria me destacar como ser humano. E eu comecei a perceber ali no ambiente que eu vivia, no setor dos Afonsos, né, Aparecida de Goiânia, o que eu poderia fazer de diferente para mim se destacar. E eu identifiquei que através do futebol eu poderia me destacar e eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Principalmente eu tinha um foco de fazer a diferença na vida da minha família, que era uma família simples e uma família que necessitava de uma ajuda de recurso financeiro. E eu consegui, aos 17 anos, me profissionalizar no futebol. Só que minha carreira foi muito curta. Eu joguei até os 20 anos de idade. Tive uma lesão com 20 anos de idade. E naquele momento, eu estava jogando em Betim, Minas Gerais. E quando eu recebi a notícia que eu iria ter que parar de jogar futebol por pelo menos um ano, e isso faria com que eu desistisse da minha carreira, porque eu não tinha condição de ficar um ano parado dentro de casa, eu fiquei muito frustrado, muito desapontado.
E eu chorando bastante, entrei dentro de um ônibus, indo embora para Goiânia, para minha terra. E ali dentro do ônibus, eu sempre lembrei de algo que eu tive como ensinamento de um treinador meu de futebol. Ele falava que a gente podia levar pancada, a gente podia tomar o knockdown da luta, mas não podia tomar o nocaute. Tinha que aguentar a pancada. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, eu tenho que aguentar. Mesmo chorando ali dentro do ônibus, eu falei assim, eu tenho que chegar em Goiânia e eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que procurar alguma coisa para mim fazer. Eu não posso chegar lá e ficar parado, frustrado. Eu tenho que correr atrás de algo para mim poder trabalhar. Só que eu nunca tinha assinado a carteira. Eu tinha interrompido meus estudos para jogar futebol. Eu nunca tinha feito um curso de nada. Eu nunca tinha trabalhado formalmente dentro do mercado de trabalho. E passou um monte de coisa na minha cabeça. Mas eu lembrei de um amigo meu que tinha se dado bem no mercado imobiliário e tinha virado gerente da maior imobiliária da América Latina na época, que era a Brasil Brokers, uma empresa que na época patrocinava o Flamengo, o time do Flamengo. Vinha na camisa do Flamengo. E eu falei assim, eu vou pedir oportunidade para esse amigo meu e ele vai me ajudar a entrar no mercado imobiliário. Ele vai me ajudar a ser corretor. O acesso para você ser corretor, ele é mais simples, porque é um autônomo, é um prestador de serviço. Então você não precisa assinar carteira. Né? Só que são poucas as pessoas que têm a coragem de enfrentar isso, porque você não tem um salário garantido no final do mês. E eu pedi oportunidade, ele me colocou naquela equipe dele. Na época a equipe dele era uma das melhores equipes da imobiliária em Goiânia, que tinha 7 agências em Goiânia, mais de 1.000 corretor, e uma empresa que faturava mais de 1,5 bi por ano. Então era uma empresa muito grande. E na minha equipe só tinha gigante. Eu olhava assim para os caras da minha equipe, né, os corretores, eles eram muito grandes. Grande no sentido de que eram pessoas graduadas, eram pessoas que tinham MBA, eram pessoas que se vestiam bem, terno, gravata, andava de carro do ano, carro importado. E eu, morador de periferia, sem automóvel, porque eu não tinha automóvel, numa capital do tamanho de Goiânia para trabalhar de corretor sem automóvel, eu não tinha uma roupa social para me usar para trabalhar. O meu português era todo errado. Nós vai, nós vamos, é mesmo, falava tudo errado. E eu olhava e eu falava assim, cara, como que eu vou vencer essa turma? Como que eu vou poder vencer dentro de uma profissão que exige tanto? Com os concorrentes, olha para os concorrentes. Habilidade, eu não tinha. Técnica, eu não tinha. Carro, eu não tinha. Roupa, eu não tinha. O notebook bom para trabalhar que precisava na época, eu também não tinha. Mas eu tinha uma coisa que dependia só de mim. Igual eu perguntei para vocês. O que depende para vocês lerem 2 livros por mês? Só você pegar e ler. Se você lê 30 minutos por dia, você consegue ler 2 livros por mês. Depende do quê? Da dedicação, de você se propor a fazer isso. E uma coisa que dependia de mim era eu me dedicar mais do que eles. Então eu podia vencer eles como? Trabalhando. E eu olhava para eles e falava assim, eu vou trabalhar mais do que todos eles. Esse é o meu objetivo. Eu comecei numa terça-feira. Tá normal mesmo o volume aqui? Eu não tenho intimidade com isso aqui não. Eu comecei numa terça-feira. E o que eu fazia era o seguinte. Naquela época não tinha digital. Não tinha o famoso lead que tem hoje, busca na internet, cai no colo, você vai lá, vende. Não tinha smartphone. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que achar esse cliente, de alguma forma. Então eu pegava panfleto, colocava meu nome com caneta atrás, nome e telefone, e eu ia atrás dessas pessoas na rua. Eu começava às 7 horas da manhã, eu já estava panfletando. Mas a panfletagem não era entregar o panfleto, a panfletagem
era prospectar pessoas, pegar nome e telefone de gente que pudesse comprar o imóvel. Eu começava às 7 da manhã. 10 horas eu estava na porta dos bancos. 5 horas da tarde eu estava no sinaleiro. À noite eu estava nos bares e restaurantes de Goiânia, atrás de pessoas que quisessem comprar imóvel. E aí é que entra uma coisa que eu acredito demais dentro do empreendedorismo e dentro do mercado de trabalho, o mercado como um todo, que é sorte. Eu acredito demais na sorte, mas eu vou explicar a sorte para vocês mais para frente. Um cara passou, pegou um panfleto comigo, falou assim, meu irmão vai te ligar. Eu falei, volta aqui, me dá o contato dele, eu vou ligar para ele. Não, pode ficar tranquilo que ele vai te ligar. E o cara foi embora. Eu falei assim, esse daí não vai dar nada não. Eu fiquei focado naqueles nome e telefone que eu tinha pego, das pessoas que tinham me passado o contato. Na sexta-feira, eu peguei assim, sei lá, uns 200 contatos, durante a semana. Na sexta-feira, esse cara me liga à noite. Meu irmão me passou um panfleto com seu contato, eu interessei nesse empreendimento, gostaria de ir lá conhecer. Tem como você vir me buscar? Eu fui lá no meu pai, pedi para ele o carro emprestado. No sábado, fui lá, busquei o rapaz e levei até o empreendimento. Gente, eu não conhecia nada do empreendimento. Absolutamente nada. O que eu conhecia era aquilo que estava no panfleto. A piscina, as imagens do apartamento, a fachada do prédio. Eu não conhecia nada. E eu não sabia nada de imóvel. Eu não sabia a diferença de um porcelanato com a cerâmica. Só que eu queria. Eu desejava demais aquilo. Eu tinha muita fé que aquilo ia acontecer. E eu fui com esse cara. E esse cara, de alguma forma, ele comprou. E ele, naquela época, você não precisava emitir nota para receber, já saía de lá com a comissão. Eu saí dali com um cheque de R$5.000 no bolso. R$5.000. Naquele momento, eu pude perceber o quê? Que quando o mundo ele fecha as portas, Deus abre uma janela. E aquilo ali era o propósito que eu estava começando a entender. Porque muitas das vezes a gente não entende. Cadê o rapaz da música? O cara canta demais, hein? Tá doido. Ele lá, ele estava cantando uma música aqui que falava que o barco, ele é o dono do meu barco. E é isso, ele é o dono do meu barco. Então, eu fiz aquela primeira venda, e a partir daqueles R$5.000, eu falei assim, rapaz, o negócio é possível, o negócio é de verdade. Cara, detalhe, R$5.000 que eu ganhei ali naquele momento, representou mais do que eu ganhei no futebol, os 3 anos que eu joguei, porque eu nunca joguei em time grande, joguei só em time pequeno. Na verdade, eu saía para jogar, eu passava era fome, porque os times não tinham dinheiro para comprar comida, não pagavam o salário para a gente, e na minha primeira semana, eu ganhei R$5.000. Aí o que eu comecei a fazer? Quase que panfletar 24 horas por dia. Eu dormia sonhando em acordar para me panfletar mais. Eu falava assim, rapaz, eu dormindo aqui, eu estou perdendo tempo demais, eu tinha que estar panfletando. Meu irmão, com 3 meses, veio um lançamento imobiliário em Goiânia, do empreendimento de médio e alto padrão. Eu era o cara mais errado para trabalhar médio e alto padrão. Eu não tinha nem noção, da classe de alto padrão. Não tinha noção nenhuma. Mas eu fui para esse empreendimento. Ninguém acreditava naquele lançamento. Os corretores da equipe, o meu próprio gerente, eu acho que nem os construtores, dono da empresa, acreditavam no empreendimento deles. Ninguém acreditava. Mas eu caí para dentro. Trabalhei. Panfletando, sinaleiro, bar, restaurante, comércios, banco. Chegou o dia do lançamento, estava todo mundo certo. O lançamento foi um desastre. Ninguém estava vendendo, ninguém comprando, não aparecia ninguém. Os clientes que eu peguei contato, ninguém foi. Só que eu continuei lá. Eu não desisti.
Porque eu aprendi que a gente não pode ser nocauteado. Aqueles lutadores de UFC é massa demais, né? O cara leva a pancada, cai lá, você pensa que o cara vai ficar, o cara levanta e vai para a luta. De repente, todo mundo foi embora. No final do lançamento, apareceram 2 clientes, do nada, que eu não conhecia, aleatório. Um comprou 2 unidades, o outro comprou 2 unidades. Sorte. Mais uma vez eu tive sorte. Mas sorte por quê? Sorte porque eu trabalhei pra caramba. Sorte porque eu trabalhei mais do que todo mundo. E é incrível como a sorte acompanha os competentes. Como a sorte acompanha aquele que trabalha mais. Como a sorte acompanha aquele que busca mais. Meu irmão, e dedicar, buscar, não depende de técnica, não depende de habilidade. Depende de você querer. Depende de você querer. Foi passando o tempo, eu fui crescendo dentro eu fui campeão de vendas desse lançamento, por um acaso. Comprei um carro para mim, um carro bacana, um Golf GTI, lembro até hoje, eu era apaixonado nesse carro. E foi passando o tempo, com 3 anos de empresa, né, a imobiliária estava abrindo uma agência em Catalão, Goiás. E eu fui para Catalão, eu e minha esposa. Nossa, ela vai me matar, viu, Thales? Eu não falei dela, meu Deus do céu. Falei da minha mãe, da minha filha, do meu pai, da minha avó, do meu avô. Mas ele já tinha antecipado, ele falou que ele só errou o nome. Ele falou GPS, é a bússola. Ela é a minha bússola, ela me dá o direcionamento certo. Ela vai entrar na história aqui, agorinha. E fomos, eu e minha esposa, para Catalão. Cara, em Catalão eu imprimi um ritmo da mesma forma. Panfletagem, buscando, na raça. Hoje em dia é fácil, o cara fica no ar-condicionado esperando o lead cair. Caímos para dentro. E lá em Catalão, eu me tornei gerente da maior imobiliária da América Latina, que é a Brasil Brokers, era Brasil Brokers na época, presente em 16 estados do país. E eu tinha 23 para 24 anos de idade, lá em Catalão, quando eu me tornei gerente. E era o gerente mais novo de todas as Brasil Brokers do Brasil. Quando eu me tornei gerente daquilo ali, aí que eu acreditei ainda mais que quando o mundo fecha as portas, Deus abre a janela. Mas o que a gente tem que fazer é continuar no processo. Aquela música do Lázaro é muito bacana, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Cara, passar pela prova, vai para cima, não para, não para. Não para, vai vir problema, vai vir dificuldade, continua. Você continua, persiste. Mas busca mais do que os demais. O que eu fiz foi buscar mais do que os demais. Com a minha ignorância que eu tinha na época, eu não sabia vestir, eu não conseguia pôr uma gravata. Eu lembro que eu pegava os plantão e eu punha a gravata rosa com a camisa roxa para fora da calça, com sapatênis, e o povo ria de mim. E eu achava que eles estavam rindo de mim porque eu estava bonito. Deus estava me blindando ali, cara. Eu não ficava para baixo, eu ia para cima. Então a gente tem que persistir, tem que continuar, não para, mas sempre fazendo algo além da média, sempre querendo ser tubarão. Cara, a escolha de ser sardinha é nossa. Nós escolhemos ser sardinha. A prova disso está aqui, quando só uma pessoa levanta a mão falando que leu 2 livros por mês. Existe uma palavra em inglês no marketing, tudo é em inglês no marketing, chamado benchmarking. Benchmark é você observar o que os outros que estão tendo sucesso fazendo, para você fazer igual. Agora é só você sair daqui e fazer igual aos maiores CEOs do mundo. É isso, é simples. Se 1% fizer isso, como diz o Geraldo Rufino, eu já fico satisfeito, porque eu vim aqui para isso. Deus me colocou aqui para isso. Eu não sou palestrante, mas fui chamado, eu tenho que vir.
Então, foi passando o tempo e surgiu a oportunidade de sair da Brasil Brokers por uma proposta bem bacana de trabalhar com loteamento. Foi quando eu vim para Colinas, do Tocantins, trabalhar com loteamento. E nesse momento, a gente passa por altos e baixos o tempo inteiro. Esses dias eu estava contando para o pastor, o dia que ele foi lá na imobiliária, eu comprei o carro, saí com o carro, e na hora que eu andei 2 quilômetros, e bati com o pneu do carro numa boca de lodo, estourei o pneu novinho, amassou a roda. Aí eu liguei para minha esposa para ir me buscar, estou atravessando a rua para ir até o carro dela, deixei o carro lá parado, pisei numa bosta, com esse tênis aqui, esse tênis é novo, branquinho, pisei numa bosta. Moça, era bosta, ó, de cachorro. E o cachorro tinha acabado de fazer a necessidade, porque a bosta estava molinha, mas sujou tudo. Pisei na bosta. Rapaz, mas quando você vai entendendo os processos, eu entrei dentro do carro e falei assim, cara, como eu sou sortudo. Quem bate um carro na hora que pega e pisa na bosta? Tem que ser muito sortudo para isso. É o processo que a gente tem que passar. Quando eu vim para Colinas, eu estava financeiramente no meu pior momento, emocionalmente, profissionalmente, eu estava muito mal. E foi aonde, através da rede social, quem quer empreender, quem quer se dar bem, usa a rede social. A rede social é magnífico. É um instrumento de Deus, né? Tudo é instrumento de Deus. Para quem sabe usar. Se você souber usar ela bem usada, você vai se dar bem. E eu, na minha rede social, eu posto coisas que vão agregar para o público que eu quero atingir. O meu primeiro gerente viu uma postagem minha em Colinas e me chamou para vir trabalhar com ele aqui em Palmas. Ele tinha acabado de assumir a sociedade com o pai dele, que é dono de uma imobiliária tradicional, daqui é Valadares Imobiliária. E ele me fez o convite, falou assim, olha, vai ter o lançamento da maior rede de condomínios fechados do Brasil. Eu preciso montar uma equipe de vendas, eu não tenho hoje na minha empresa, e eu gostaria que você viesse assumir esse desafio aqui. Me fez a proposta. Desde 2013, quando eu assumi a gerência da Brasil Brokers, até antes de eu assumir a gerência, eu tinha um propósito seguinte. Eu falei assim, quando eu me tornar gestor, eu não vou contratar corretor. Eu vou formar pessoas. Eu vou transformar a vida de pessoas através do mercado imobiliário. Eu queria achar gente igual eu e passar por uma transformação igual eu fui transformado. E foi assim que eu fiz desde quando eu me tornei gerente. E vim para Valadares para fazer isso. A gente conseguiu, depois de um ano, né, eu consegui formar 20 corretores, mais de 20 corretores na Valadares, e a gente foi para o lançamento do Alphaville, que é o maior lançamento imobiliário que já teve até então aqui em Palmas, e nós conseguimos ser a empresa campeã de vendas desse lançamento. Estava entrando no ano de 2015 e um momento econômico muito ruim. Ruim entre aspas, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. O mercado estava entrando em baixa, as construtoras estavam dando uma freada, não era um momento atraente para o mercado imobiliário. E eu até por um momento, eu pensei em pegar aquele recurso que eu ganhei do Alphaville e mudar de ramo, empreender em outra área. Foi quando a minha bússola, como diz o pastor, mais moderno, GPS. Meu GPS, que é minha esposa, ela me deu direcionamento, falou assim, você é bom nisso que você faz. Deus te colocou nesse mercado, porque Ele quer que você continue nele. Independente se o mercado vai entrar num processo da economia em baixa, nós vamos montar uma imobiliária e trabalhar focado naqueles que querem comprar. Porque em toda crise
é onde os investidores compram barato, para vender caro depois, quando o mercado sobe. Foi daí aonde ela teve a ideia da gente começar uma imobiliária com o nome de Invista, que é a nossa imobiliária hoje. Então nós começamos a Invista em outubro de 2015, eu e a Maiara, minha esposa. E cara, olha só, imobiliárias fechando, construtoras, as maiores construtoras do Tocantins parando suas atividades, ninguém queria entrar no mercado imobiliário. Só que a gente não enxergou por esse ângulo. A gente buscou alternativas. Lá na imobiliária, a gente tem uma máxima, que é o seguinte: as pessoas lá dentro têm que amar problemas. Elas têm que amar problemas. Por quê? Porque problema, ele gera demanda, demanda gera trabalho e trabalho gera dinheiro. Então a gente ama problema. E nós começamos com esse pensamento lá desde que a gente abriu. A gente olhou para a crise como uma oportunidade. Uma coisa simples. Nós detectamos que as imobiliárias em Palmas, elas não trabalhavam digital. O pessoal não anunciava no Facebook, não anunciava nos portais imobiliários. Então a gente entrou totalmente focado em trabalhar o digital. Nós somos a primeira imobiliária de Palmas, que era só eu e minha esposa, a contratar um social media, a ter um social media. Nós somos a primeira imobiliária do Tocantins a anunciar no Zap Imóveis e no Viva Real, que são 2 portais imobiliários, os maiores do Brasil, junto com a LX. No LX, a maioria dos anúncios eram todos nossos, só eu e ela. Naquele ano a gente conseguiu vender 12 milhões em imóveis, só eu e minha esposa, um número que imobiliárias que tinham 20 corretores não conseguiu vender. Mas nunca pensando em crise. A crise, ela está dentro das pessoas. Vou contar uma história rapidinha aqui de 2 indianos, dois brasileiros, 2 vendedores de uma multinacional, que foram para a Índia para vender sapato. Pegaram os 2 melhores vendedores e mandaram para a Índia. Passou 10 minutos, um ligou e falou assim: vocês podem mandar eu de volta, que aqui não tem como vender sapato, porque aqui ninguém usa sapato. Logo em seguida o outro liga e manda triplicar a produção. Triplica a produção, porque aqui ninguém usa sapato, nós vamos vender para todo mundo. Então depende de como você enxerga as coisas. Em 2017... ele falou uma coisa aqui, você falou tudo na verdade, eu só estou repetindo as coisas que você falou aqui antes. Você falou uma coisa interessante, que eu tenho isso como um mantra para mim. Seja a média das 5 pessoas com quem você anda. Eu vejo muita gente boa, não prosperando, não indo para frente, porque o cara até tem um espírito de tubarão, mas ele só anda com sardinha. Tubarão não anda com sardinha, tubarão anda com tubarão, águia anda com águia. Então busque estar no ambiente correto. E em 2017, eu tenho um sócio, chama Ítalo Reis, e eu tinha uma amizade, desde que eu cheguei para Palmas com meu sócio, Ítalo Reis, e ele me chamou para a gente pegar a Invista e transformar a Invista em algo maior. Eu falei: cara, vamos embora. Você tem dinheiro? Não, eu também não tenho. Então vamos buscar um investidor. Mas investidor, em 2017, as 3 maiores construtoras de Palmas, do Tocantins, estavam parando suas atividades. E as 2 maiores imobiliárias estavam fechando. Mas a gente acreditou tanto naquilo, a gente colocou aquilo como algo tangível. A gente não teve dúvida se ia achar ou não. E o primeiro que a gente ofereceu, o cara falou: esse negócio é interessante demais, vou investir. Viemos para 204 Sul, onde a gente está até hoje, localização nobre, lugar bacana de Palmas. E ali começamos uma nova formatação da Invista, onde eu iria voltar a fazer aquilo que eu já estava fazendo antes, e que eu interrompi por 1 ano no processo meu e da minha esposa, e eu iria voltar a formar corretores.
fazer uma equipe de vendas e formar corretor e elevar em vista para um novo patamar. Cara, 2017, 2018, 2019, anos muito difíceis para o mercado imobiliário, a gente cresceu acima de 30%, que é um negócio assim, magnífico para uma empresa, e principalmente uma empresa começando como era a nossa empresa. Quando veio 2020, era um momento que a economia estava em alta. Construção civil começando a acelerar novamente, os estoques, que são as unidades que sobram das construtoras, diminuindo e elas já empolgadas para lançar novos produtos. E aí o que veio em 2020? Pandemia. Numa quinta-feira, manda fechar tudo. Simplesmente, ó. A partir de hoje, fecha tudo em Palmas. Mas mais uma vez, a gente não olha para o problema. Pisou na bosta? Sorte. Furei o pneu do carro? Cara, sorte. Tem alguma coisa por detrás daquilo ali. Começou na quinta-feira o lockdown. As empresas começaram a desligar pessoas. O que eu fiz? Eu falei assim, vai aparecer gente boa e a oportunidade da gente recrutar pessoas que sejam boas para trabalhar no mercado imobiliário. Na segunda-feira eu comecei a fazer reunião com o meu time todos os dias, das 8 da manhã às 9. E eu comecei a formar 5 pessoas como corretor por videochamada, dando treinamento por videochamada, das 9 da manhã até as 2 da tarde. O detalhe é que, desses 5, um deles hoje é um dos corretores que mais vende na minha equipe. A gente passou num processo de 2 semanas fazendo isso. Os corretores atendendo por vídeo, a gente fazendo reunião o tempo inteiro. Então a gente não parou na pandemia. E nós não ficamos olhando para a pandemia. E fizemos um combinado, ninguém vai falar de pandemia. Vamos falar de negócio, vamos falar de oportunidade. O que a pandemia pode ensinar para a gente? O que a gente pode aprender com ela? Aonde a gente pode atuar que vai fazer a diferença na vida de alguém? 2020 foi maravilhoso. A gente cresceu acima de 60%. Consolidamos a Invista Rural, que é uma empresa que vende fazenda. Consolidamos a locação. Hoje a gente tem uma locação bem diferenciada dentro de Palmas, fazendo processo 100% digital, dando garantia para o dono do imóvel, do aluguel dele em dias. O cara que está alocando sem fiador, sem calção, que é terrível, né? Você chegar na imobiliária, eles te mandam uma lista do tamanho do mundo, você tem que pegar um monte de fiador, gente que tem imóvel no nome, escritura, sem fiador e sem calção. Fazendo a análise da pessoa, dando confiança para a pessoa, como um banco. E a gente conseguiu estruturar a empresa e crescer dentro do ano de 2020. Em 2021 a gente continuou crescendo. E aí vem de novo um lockdown. O que a gente aproveitou para fazer no lockdown? Alugar a loja do lado, dobrar a nossa estrutura, para a gente colocar mais gente dentro da empresa. Nós temos um slogan que é o seguinte, especialista em pessoas. Porque a gente foca em pessoas. Relacionamentos bem feitos, um atendimento bem feito, você se entregar para o próximo, você vai colher um bom fruto daquilo. Maurício está ali, começou comigo como corretor. Murilo Cardoso, 2 anos seguidos campeão de vendas, esse ano está sendo de novo. Nunca trabalhou com vendas, até os 26 anos de idade. Começou lá com a gente, só que eu enxerguei no olho dele que ele queria. Todo desengonçado, mal arrumado, feinho pra caramba, desculpa a palavra, mas feinho, né? Só que ele queria, eu enxerguei no olho dele que ele queria. Cara, e aí esse menino, correndo atrás, igual eu fiz, no primeiro ano dele foi campeão de vendas. E olha que na equipe dele, tinha, vamos supor que, vamos colocar aqui um cara que foi diretor de uma multinacional de automóveis. Na mesma equipe dele.
E ele nunca tinha trabalhado com vendas, foi campeão naquele ano e no ano seguinte. E está sendo nesse ano. E o Maurição, que está ali também, está na cola. Atrás. Buscando. Então o que a gente faz é isso. É se propor a ajudar, se propor a colaborar com as pessoas para que a gente continue crescendo. No ano de 2021, a gente cresceu acima dos 100%. Aumentamos a nossa estrutura para colocar mais pessoas lá dentro. Hoje a gente tem mais de 40 pessoas dentro da nossa empresa. Dessas 40, 26 são corretores. Tá? Estrutura de locação, estrutura de rural. Abrimos uma nova empresa chamada Empresto, onde eu tenho como sócia, na verdade, uma pessoa que começou comigo quando eu abri, em 2017, que começou comigo como corretora, virou gerente, me ajudou a abrir uma nova estrutura dentro da empresa, um novo departamento, e hoje é minha sócia na Empresto, que é uma empresa de crédito imobiliário que trabalha com os maiores bancos do país. E tudo isso se deve a uma coisa para mim concluir aqui, que é o seguinte. Uma outra máxima, ela acabou de participar de um treinamento comigo, o Tauan também, cadê o Tauan? O Tauan não veio, não? Beleza. Tauan, Maurício, Cardoso, Hiroshi, tem a galera aqui. Você tem que ter um time, você tem que ter pessoas perto de você. Mas não é pombo, não, eu também falo do pombo e da águia. Porque pombo a gente vê toda hora, a águia só vê de vez em quando. E o pombo é engraçado, né? Ele só fica fazendo nada, andando para um lado e para o outro. Mas é igual a maioria das pessoas. Dentro do mercado, tá? Estou falando de mercado, que é o que eu posso falar aqui. O espiritual é com o pastor, isso aí é o dom dele. A maioria é igual ao pombo. Não tem caminho. Não sabe aonde quer chegar. Não tem clareza do objetivo, do propósito. E aí fica igual o pombo. O pombo vai para um lado, vai para o outro, ele não sabe o que ele quer fazer. Agora a águia não, ela sai para dar o bote. Ela sabe o que ela quer. Então a maioria das pessoas escolhem ser pombo, escolhem ser sardinhas. Certo? E para concluir, que eu quero falar para vocês, uma máxima nossa também é a lei da semeadura. Só que a lei da semeadura, a maioria das pessoas resume ela em plantar e colher. Que não é verdade. Se eu pegar uma semente de soja e jogar aqui no altar, vai plantar, vai dar soja? Não vai dar soja. Esse solo não é para soja. Ele não é fértil para soja. Tem que ter o terreno certo. E na lei da semeadura, no nosso caso, ser humano, o terreno somos nós. O Luva de Pedreiro é bacana demais. Eu gosto daquele cara. Gosto dele. Receba. Ele está falando do terreno. A gente tem que estar preparado para receber. A gente tem que querer receber. Eu tenho que querer receber. Eu tenho que preparar o meu solo para mim jogar a semente. E esse processo de preparar o solo, ele é comigo. Não é verdade? É com a gente, não é? Quem prepara o solo sou eu. Eu quero receber. E o processo de jogar a semente e cuidar da semente é com quem? É comigo. Aí eu tenho que preparar o solo, jogar a semente e cuidar, regar, cuidar, todo dia, cuidando, fazendo o processo certinho, fazendo o processo. E a colheita é o tempo. Aí o tempo nós não temos controle. O produtor rural, às vezes tem algum produtor aqui, ele não tem a data exata quando vai vir a chuva. Ele vai fazendo a plantação ali, ele vai cuidando certinho. E na hora certa, no tempo certo, se você passar por todos os processos, fazer sua parte, vai vir a colheita. E aí você vai colher os frutos. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Som. Espera aí, Diego, eu quero que você fique aqui só um pouquinho. Tá. Vocês me dão 10 minutinhos? Quem me dá 10 minutinhos diz amém.
Eu anotei 40 coisas que você falou. Acredite. E eu queria só mastigar um pouquinho, né? Vou começar da parte boa, né? Quando você disse que 2017 vendeu 12 milhões, eu sou bom de conta, viu? 12 milhões, se um corretor ganha em média 5%, dá 600 mil. 600 mil dividido por 12 dá 50 mil por mês, né? Eu sei que... Diego já está olhando, pô, o cara desmistificou meu salário, né? Não, eu sei que tem parcerias com os corretores, né? Não é bem assim, né? Se alguém pega, divide 2,5, divide 1, tem a comissão de quem captou e tudo mais. Mas só para você ter dimensão um pouquinho. Ele falou de 12 milhões em 2017. Aí ele falou 30%, 30%... Fala, o bispo é bom de conta. Fala pro seu irmão, o bispo é bom de conta. 30%, 30%, 100%, né? Tá aqui um homem muito próspero, né? Quando ele fala que tem 40 colaboradores, né? Puxa, para você ter uma empresa no Brasil hoje, para você ter 5 colaboradores, dá muito trabalho. Ainda que nem todos sejam de carteira assinada, dá muito trabalho. Mas eu quero mastigar um pouquinho aqui, que ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Coisa que a gente escuta muito, gente, é gente que para na dor. Não, eu abri uma empresa, bispo, eu tentei passar num concurso, eu não sei o que, né? Sabe aquele juiz William Douglas, que é considerado aí, agora virou desembargador, que é considerado o cara que mais dá palestra sobre passar em concurso? Ele fala que uma pessoa vai passar no concurso dos sonhos na 12ª vez que ele fizer uma prova de concurso, né? Ou ele não vai passar em nenhum, ou ele vai passar em alguns, até chegar onde ele quer chegar. Se o sonho dele é ser policial militar, se o sonho dele é tal. E eu anotei aqui, né? O sonho de ser jogador de futebol, sonho de ser frustrado, não parou na dor. Quando você começou a vender, você nunca tinha sido registrado, você tinha interrompido seus estudos. É isso? Se eu anotei correto? Quer dizer, olha só, gente, né? Não estamos falando de alguém aqui não que surgiu vendendo 12 milhões e já sabia, já tinha todo o mercado. Não, sonho frustrado, não parou na dor, nunca tinha trabalhado de carteira assinada ou registrada, como queira chamar, né? Aí você se lembrou de um amigo, se conectou com um amigo que estava se dando bem no mercado de trabalho. E você repetiu isso aqui, que é a média das 5 pessoas. Aí você falou mais, procurei uma coisa simples para fazer, né? Vender, né? Só que você só come se você caçar, sendo vendedor, que é a vida do empreendedor, né? Você só vai bem e eu estou correndo um pouco aqui. Aí você disse o seguinte, o que depende só de você, né? E você deu o exemplo dos livros, né? Como vender também só depende da gente. E aí o que eu quero dar uma pausa aqui, Diego, antes de te agradecer e orar por você. Você falou que você estava em Colinas e você postou na rede social. Você postou lá né? Eu sempre dou o testemunho do Guilherme e da Larissa, né? Porque o Guilherme e a Larissa, no meio da pandemia, os dois meio que ficaram desempregados. E é um casal aqui de diáconos que são prósperos, né? Eles nem gostam que eu falo que eles são prósperos, né? Mas eu lembro que eles vieram na pandemia. Eu falei, o que vocês sabem fazer? Eu falei, posta, usa o teu Instagram para postar. E a gente é muito ligado nas redes sociais a um número de curtidas, a um número de... Você sabe que esse ano eu não pude ir, mas eu ganhei uma viagem para Dubai por causa de um vídeo que eu fiz nas redes sociais falando disso aqui, de quanto nós, povo de Deus, poderíamos prosperar. Um cara lá que foi da igreja do Bispo Eraso, que está lá em Dubai, entrou em contato comigo e falou, eu queria te pagar uma viagem, eu não pude ir, agora em março, eu queria te pagar uma viagem para você vir aqui dar uma palestra, porque um dia eu vi um vídeo, e eu vi você falando que você é de Campo Grande, eu também nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Falei, puxa, se eu soubesse que um vídeo me dava uma viagem para Dubai, eu postava mais vídeo. Entendeu? Quer dizer, você postou em Colinas, eu nem sei onde é Colinas aqui, eu sei que é uma cidade aqui do Tocantins, e uma pessoa daqui de Palmas viu e te chamou para cá, né? Eu anotei aqui o quanto é importante você... Bispo, mas eu posto lá na minha rede social, mas só uma pessoa curte. Não importa com o número de curtida. Quando estão ouvindo isso, diz amém, queridos. Quem precisa se conectar a você vai ver, e uma postagem pode mudar a tua história, em nome de Jesus. Uma postagem, né? Aí ele disse mais, eu estou digerindo aqui o que ele falou. Ele falou que ele começou no pior momento, 2017, sem partidarismo aqui, mas o Brasil ia muito mal, inclusive a presidente do Brasil caiu por causa disso, né? Não estou aqui dizendo se foi certo, se foi errado, eu não vou entrar nisso, mas era o pior momento do Brasil realmente, né? E olha que nós nem tínhamos uma pandemia, mas era um momento muito ruim de protesto por causa do passe de ônibus, de o povo brasileiro saindo nas ruas, e muito ruim para imóveis. Muito ruim para imóveis, eu tenho um pouquinho de noção que essa época era muito ruim. E aí você falou que problema gera demanda, e demanda
gera dinheiro, em outras palavras. Você falou de trabalhar, que você trabalhou digital, né? Que muitas pessoas não trabalhavam digital. Aliás, depois quero conversar com você sobre uma ideia aqui, né? Porque você falou dos 2 portais que tem no Brasil, que é o Zap e o Viva Real? Tô bom de anotação aqui, né? E aí, você falou que o seu papel era formar corretores, né? Olha quantas coisas, gente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diz amém, queridos. Sucesso não é uma coisa só não, viu? É um mix, né? De várias coisas. E aí ele falou, eu anotei os percentuais de cada ano. Você disse que você começou a imobiliária quando 3 das maiores consultoras estavam parando. Aliás, muitas das consultoras estavam parando porque estavam envolvidas numa grande situação aí no Brasil, né? Empreiteiras, né? Enfim, sem citar nomes. E as 2 maiores imobiliárias de Palmas fechando. Quer dizer, no pior cenário, né? E uma coisa, Diego, você deu uma aula aqui, mas que me chamou muita atenção, é o que você fez na pandemia. Você foi capacitar os teus funcionários via videochamada, exatamente como a Sara Nossa Terra fez. A gente fez culto online, a gente fez célula nas casas, a gente fez uma série de coisas. Quer dizer, você não ficou parado. Eu me lembro que eu estava fazendo uma live sobre finanças e alguém me perguntou na live assim: bispo, agora que entrou a pandemia e eu já devo, agora ficou o pior momento. Eu falei, não, agora ficou o melhor momento para pagar a dívida, porque os credores vão estar mais sensíveis. Essa pessoa um dia me ligou lá do Rio de Janeiro, assistindo uma live, falou: bispo, paguei uma dívida de 25 mil por R$1.000, que eu fui lá conversar, o cara falou: cara, nós já estamos na pandemia mesmo, me dá milão aí, está quitada a sua dívida. Quer dizer, a pandemia para alguns foi tipo assim: ah, meu Deus, acabou minha vida. Para você foi um momento de pegar pessoas boas que estavam desempregadas e capacitar essas pessoas. E aí eu anotei os percentuais aqui. Você falou de ter um relacionamento bem feito e que no meio da pandemia você dobrou a sua estrutura também. Vamos ficar em pé, queridos. É muito ensinamento. É muito ensinamento. Cadê o pastor Durval, hein? Antes de orar, ô Durval, eu pedi para você trazer um presentinho aí, né? Eu vou te dar um presentinho simples aqui, ô Diego, além das orações, tá? Se você não gostar, tua esposa deve gostar, uma cesta de chocolate e tal, para te agradecer pelo tempo que você esteve aqui conosco. E eu queria, queridos, depois que você, não sei se você mastiga como eu mastigo, tá onde? Ali, tá ali, né? Se você mastiga como eu mastigo aqui, mas eu anotei cada um dos vídeos, assim como foi com o Aureliano. O Guilherme vai aí, ó. O Guilherme é o menino da rede social, né? Eu tava falando pro Guilherme, não sei se vocês sabem, queridos, mas o Guilherme trabalha aqui na igreja porque ele é voluntário, né? Não é porque ele ganha alguma coisa. Ele ganha uma ajudinha aqui, mas é uma ajudinha. Mas o Guilherme começou a fazer um vídeo de departamento pessoal, uma coisa bem nichadinha. E hoje ele trabalha para a maior empresa de departamento pessoal do Brasil, que chama NIT Treinamentos, né? É uma empresa que tem 200 mil inscritos no YouTube, só sobre departamento pessoal. E ele é a cara da empresa, né? Agora mesmo ele deu o dízimo dele aqui, ele mandou num grupo que eu tenho online, quando manda Pix, ele falou: poxa, bispo, meu dízimo diminuiu esse mês. Eu vi o dízimo, eu falei: meu Deus, eu queria... Quantos anos você tem, Guilherme? Eu queria com 24 tá dando esse dízimo. Eu pensei na hora ali enquanto você falava. Eu falei: eu queria com 24 anos estar dando esse dízimo, entende? Que é o salário de muitas pessoas. Então uma postagem, um posicionamento no meio da pandemia, né? Eu queria te agradecer muito porque você doou seu tempo aqui sem ganhar nada materialmente, a não ser um docinho para adoçar aí, para comemorar o novo filho ou filha. Mas eu queria orar por você também, para que Deus, a Bíblia diz que cada um dá o que tem, né? E eu quero poder te dar o que eu tenho, que é a bênção de Deus sobre a sua vida. Queria que você estendesse a mão para cá. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida do Diego, que é um empresário daqui da nossa cidade, que abençoa Palmas, ó Deus. Senhor, que gera empregos direta e indiretamente, e mais do que isso, ajuda pessoas a realizar o sonho. Senhor, as pesquisas dizem que o sonho material número 1 dos brasileiros é a sua primeira casa própria, ou o seu primeiro apartamento, ou ainda que seja uma kitnet, Senhor. É um lugar para chamar de seu. Eu quero te pedir a sua bênção sobre a vida do Diego, da sua esposa, dos seus filhos, Senhor, desse bebê que está no ventre da sua esposa, ó Pai, dos seus empreendimentos, dos seus colaboradores, que tudo vá bem na vida dele, mais ainda, ó Pai, do que já está. Prospera mais nesses novos empreendimentos, nos novos, Senhor, Deus, tudo que o Senhor colocar na mão dele, as casas, as fazendas, a empresa de crédito imobiliário, Senhor, e que, Deus, com certeza o que ele semeou na nossa vida, nós vamos colher, e ele que foi o semeador vai colher no mínimo 30 vezes mais, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus te abençoe, meu Deus. Levanta a sua mão para o céu, queridos.